com a elasticidade de preço da demanda e seus determinantes. A lei da demanda afirma que uma queda no preço de um bem aumenta a quantidade demandada dele. A elasticidade de preço da demanda mede o quanto a quantidade demandada reage a uma mudança no preço. A demanda por um bem é chamada elástica se a quantidade demandada responde substancialmente a mudanças no preço. Então, o primeiro conceito de elasticidade é a demanda elástica. Que isso quer dizer que uma mudança no preço faz com que o consumidor se comporte de maneira substancial a essa alteração. Daqui a pouco nós vamos ver como isso se reflete do ponto de vista matemático. Mas também temos a demanda, disse que a demanda por um bem é inelástica se a quantidade demandada responde pouco a mudanças no preço. Então há também a situação em que a mudança de preço de um bem não altera tanto o comportamento do consumidor. O que quer dizer aqui que se o preço aumenta ou o preço diminui, o meu consumo ele nem aumenta muito, nem diminui muito, porque este é um bem onde a resposta a esse comportamento é muito pouco. Então, esses são os dois primeiros conceitos dentro de elasticidade que é fundamental que você tenha sempre em mente. A elasticidade e a inelasticidade. Ou seja, uma demanda ela pode ser elástica ou ela pode ser inelástica. A elasticidade de preço da demanda de qualquer bem mede o quanto os consumidores estão dispostos a deixar de adquirir. Então veja, a elasticidade de preço da demanda de qualquer bem mede o quanto os consumidores estão dispostos a deixar de adquirir do bem à medida que seu preço aumenta. Em função de a curva de demanda refletir as várias forças econômicas, sociais e psicológicas que moldam as preferências do consumidor, não há uma regra simples e universal para o que determina a elasticidade da curva de demanda. Então aqui, neste parágrafo, é importante lembrar que o comportamento de um consumidor em relação ao bem não depende só da variável preço. Depende, portanto, de uma série de outras variáveis. E, portanto, não há uma regra simples e universal que explique como funciona determinada elasticidade da curva de demanda. Com base na experiência, entretanto, podemos apresentar algumas regras básicas sobre o que influencia a elasticidade de preço da demanda. Então vamos aqui a regras básicas. Disponibilidade de substitutos próprios. Bens com substitutos próximos tendem a ter demanda mais elástica porque é mais fácil para os consumidores trocá-los por outro. Por exemplo, manteiga e margarina são facilmente substituíveis uma pela outra. Então, se o preço da manteiga subir muito, o consumidor rapidamente muda para o produto similar. Portanto, esse produto, a demanda por esse bem manteiga passa a ser muito elástico. É muito sensível ao comportamento de preços. Um pequeno aumento no preço da manteiga, supondo que o preço da margarina se mantenha constante, fará com que a quantidade vendida de manteiga tenha uma grande diminuição. No entanto, como os ovos não têm substitutos próximos, a demanda por ovos é menos elástica que a demanda por manteiga. Então esse exemplo aí, ele é muito importante. No capítulo 4 nós falamos também, né, o preço da Coca-Cola e da Pepsi. O preço de produtos muito similares, né? Por exemplo, produto de um café tal e do café A e do café B. Então todos são cafés. Então o movimento de preço, de elevação de preço em um desses bens
faz com que rapidamente o consumidor mude para outro bem, porque você tem um bem substituto próximo muito similar. Veja, isso não acontece, ou melhor, é mais difícil que aconteça, quando você tem produtos onde você não tem como substituir. Ok? Onde você não tem você não tem substitutos próximos àquele produto. Ou você não tem produtos similares àquilo que você quer consumir. E aí, consequentemente, você tem aí uma demanda menos elástica, ou seja, o consumidor ele é menos sensível a mudanças de preços de produtos que não tenham substitutos próximos. Ok? Vários exemplos você pode encontrar nos manuais de economia, mostrando como, de maneira geral, nós consumidores podemos nos comportar diante desta situação. Ok? Bem, bens necessários versus bens supérfluos. Então, bens necessários versus bens supérfluos. Vamos ver como é a elasticidade neste sentido. Os bens necessários tendem a ter demanda inelástica, enquanto a demanda por bens de luxos, ou aqueles bens considerados supérfluos, tendem a ser elásticos. Ou seja, os bens que são necessários para a nossa sobrevivência, os preços eles podem, por exemplo, aumentar e a gente vai diminuir bem pouco do nosso consumo, porque a gente precisa daquele bem. Diferente dos chamados bens de luxo ou bens supérfluos, que se o preço aumentar muito, facilmente nós podemos deixar de consumir ou consumir bem menos, que a nossa vida vai continuar normalmente. Vamos ver o exemplo que o Menkyu coloca aqui, ó. Quando o preço de uma consulta médica aumenta, as pessoas não alteram drasticamente o número de vezes que vão ao médico, embora possam ir com menos frequência. Entretanto, quando o preço dos veleiros, ou de barcos, ou de uma lancha, ou de um iate aumenta, a quantidade demandada de veleiros cai substancialmente. Isso ocorre porque as pessoas tendem a encarar as consultas médicas como uma necessidade e os veleiros como um luxo. O critério para classificar um bem como necessário ou supérfluo depende não só de suas propriedades intrínsecas, mas também das preferências do comprador. Então, é claro, além de alguns produtos serem considerados necessários pelas suas propriedades intrínsecas, como por exemplo alimentação básica é algo que precisamos, independentemente de nossos desejos e nossas preferências, todos precisam comer todos os dias. Mas a gente precisa considerar que, a depender dos hábitos culturais, do comportamento de determinado consumidor, de determinado comprador, ele pode ter outras preferências e considerar alguns bens como bens necessários. Por exemplo, é muito comum a gente ver, por exemplo, um fumante, ele considera a compra, né, dos maços de cigarro como um consumo necessário. Aquilo ali não é supérfluo, é um vício que a pessoa precisa dar manutenção a ele. E, consequentemente, a cesta de consumidor deste indivíduo fumante tem ali um produto que para ele é necessário, mas para um outro consumidor, por exemplo, pode ser considerado supérfluo. Para um velejador ávido, que não esteja muito preocupado com a própria saúde, os veleiros, portanto, podem ser uma necessidade. E as consultas médicas, algo supérfluo. Então veja, ainda que nós tentemos criar um conjunto de bens que podemos dizer universalmente necessários, mas tudo isso vai depender dos interesses, dos desejos, dos gostos dos compradores. Ele pode, em determinado momento, um determinado consumidor pode considerar um determinado bem como algo necessário e outro pode considerar este bem como algo supérfluo e vice-versa. Veja a dificuldade que é. A definição do mercado.
A elasticidade da demanda em qualquer mercado depende de como traçamos os seus limites. Mercados definidos de forma restrita tendem a ter demanda mais elástica do que mercados definidos de forma ampla, uma vez que é mais fácil encontrar substitutos para bem definidos de maneira restrita. Por exemplo, os alimentos, uma categoria ampla, tem demanda bastante inelástica, ou seja, o preço do alimento aumenta, o nosso consumo não vai diminuir brutalmente. Nós vamos fazer alguns ajustes na nossa cesta de consumo. Por quê? Porque não há bens substitutos para eles. Já o sorvete é uma categoria restrita. Tem demanda mais elástica, porque é fácil substituído por outras sobremesas. Sorvete de baunilha, uma categoria muito mais restrita, tem demanda muito elástica, porque os outros sabores de sorvete são substitutos quase perfeitos para ele. Então, nesse tópico aqui, a questão é mostrar que, à medida que nós vamos definindo o mercado de maneira mais restrita, criando um conjunto de características muito específicas para aquele produto e passando a usar uma análise apenas daquele produto, nós vamos ver o comportamento cada vez mais elástico em relação àquele produto restrito. E é igual falou, alimento, você tem uma quantidade infinita de alimentos. Mas, por exemplo, se a gente for falar do preço do aumento da carne, então a carne é uma proteína. Se a gente for analisar só a carne bovina, nós vamos ver que é muito elástico. Então, se a carne bovina aumentar muito, você vai para carne suína. Você vai para carne de frango. Você vai para carne de peixe. Então, à medida que você foca só em um determinado mercado, você vai ter ali uma demanda elástica. Então, se a gente falar do preço da carne bovina, se ele aumentar muito, ele vai ser muito elástico. Se a gente falar de proteína em nível geral, a gente já vai ver que existe uma série de opções para o consumidor caso um preço de um bem aumente, porque você tem ali um conjunto grande de bens substitutos. E se você for, portanto, para a categoria alimento, você vai considerar alimentos como uma demanda bastante inelástica, porque ninguém pode deixar de comer, ainda que muitos, infelizmente, por conta das desigualdades, deixem de ter uma alimentação saudável todos os dias. Isso quer dizer, portanto, que o comportamento e a sensibilidade do consumidor vai depender de como você define esse mercado. Então, se você tem um produto com menos características, é uma coisa. Produtos com características cada vez mais detalhadas vão fazer com que você tenha uma demanda, portanto, muito, muito elástica. O horizonte de tempo. Os bens tendem a apresentar demanda mais elástica em horizontes de tempo mais longos. Quando o preço da gasolina ele sobe, a quantidade demandada desse combustível cai pouco nos primeiros meses. Com o passar do tempo, contudo, as pessoas compram carros que consomem menos gasolina, ou podemos botar aqui, passam a usar também o transporte público, né? Ou compram uma bicicleta, ou mudam de casa, ou se mudam para mais perto do lugar de onde trabalham. Em alguns anos, a quantidade demandada de gasolina ela cai substancialmente. Então aqui, o Menkil coloca um elemento fundamental que é o seguinte: ainda que determinados produtos tenham uma variação de preço, o nosso consumo, talvez num primeiro momento, como é o caso da gasolina, ele não muda substancialmente. Por quê? Porque a mudança daquele consumo precisa ter acoplado a ele uma mudança de um determinado bem durável, de um determinado comportamento pessoal, de um determinado comportamento cultural, que muitas vezes não acontece da noite para o dia. Isso vai levar mais tempo. Então, por exemplo, quando o preço da gasolina ele sobe nos Estados Unidos, aqui como ele está usando o exemplo, é muito comum que as pessoas, por exemplo, que tem aquelas caminhonetes que fazem 2 km com 1 litro, elas se sintam pressionadas a terem que mudar de veículos. E é por isso que em um determinado momento no mercado norte-americano,
os carros japoneses passaram a fazer sucesso porque eles eram carros considerados carros econômicos do ponto de vista de consumo de combustível. Consequentemente, o cara não vai chegar amanhã porque a gasolina subiu, vender a sua caminhonete que custa lá 80 mil dólares para trocar por um carro pequeno que custa 50 mil e talvez seja mais econômico. Isso leva um tempo, isso leva um horizonte de tempo para que as pessoas, portanto, mudem o hábito. E aí, claro, no longo prazo, você pode ter determinados produtos que você vai passar no longo prazo, numa análise a longo prazo, você vai ver que a demanda dele pode cair substancialmente por conta de elevações sucessivas de preços, ok?